Olá, família, boa noite. Estamos finalizando o conteúdo apócrifo do livro dos Segredos de Enoque. Ainda não é o livro de Enoque. Vimos um paralelo com os Anuna. Sabemos que em Dubizar, humano, foi chamado como sendo filho de Adapa, Adão, o escrivão que ficou 40 dias e 40 noites escrevendo as lembranças de Enki, o que gerou o livro perdido de Enki. Foram feitas tabuletas para o registro para gerações futuras. Vemos também algumas contradições, porque esse criador é mostrado como um humanoide. Tem lábios, face, costas e domina, manda, desmanda, pode destruir a terra quando quiser. É imenso, poderoso e não tem nenhuma referência à fonte criadora, ao todo, ao amor. Esse amor descrito é um amor condicionado à obediência, então não é um amor incondicional. É uma mistura de imposições, medo, admoestações, e fica aquilo na nossa mente. Como é que um humano mediu estrelas quando pensamos em estrelas que cabem milhões do nosso Sol? Será que o que vemos não é real? Fica aí uma pergunta. Será que os apócrifos fazem parte do sistema? Será que eles não entraram propositalmente no cânon para serem o outro lado da moeda, onde metáforas, simbolismos, etc. aparecem? Então, encontramos uma pista. Atentem ao capítulo 42. Sabemos que existem deuses que ficaram responsáveis pelo submundo, o intraterra, dos Anuna, mas como já falamos, a narração não tem um objetivo religioso e nem para que você entenda, mas vale como um conhecimento para mais tarde. Vamos lá? O Livro dos Segredos de Enoque, capítulo 30. E então criei todos os céus, e assim se fez o terceiro dia. No terceiro dia ordenei à terra que produzisse grandes árvores frutíferas e montanhas e sementes para a semeadura, e implantei o paraíso, e cerquei-os com guardiões armados, como anjos flamejantes, e deste modo criei a renovação. E veio a noite, e da manhã se fez o quarto dia. Neste dia ordenei que se fizessem grandes luzeiros nos círculos celestes. No círculo mais elevado coloquei a estrada Cruno. No segundo círculo coloquei Afrodite. No terceiro, Áries. No quinto, Zeus. No sexto, Hermes. No sétimo, a lua adornada com as estrelas menores. E no círculo inferior coloquei o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite. E para que o sol pudesse deslocar-se de acordo com cada animal do zodíaco, decretei a sucessão de 12 meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. E da noite e da manhã se fez o quinto dia. No quinto dia, ordenei ao mar que produzisse peixes e criei aves emplumadas de muitas espécies e todos os animais que rastejam sobre a terra, os de 4 patas que andam na terra, criei aqueles animais que levantam voo, ambos macho e fêmea, e toda a alma respirando o espírito da vida. E da noite e da manhã se fez o sexto dia. No sexto dia fiz uso da minha sabedoria para criar o homem de 7 graus de densidade. 1. A sua carne da terra. 2. O sangue do orvalho. 3. Os seus olhos do sol. 4. Seus ossos da pedra. 5. A sua inteligência da vivacidade dos anjos e das nuvens. 6. Suas veias e seu cabelo das plantas da terra. 7. A sua alma do meu sopro e do meu vento. E dei-lhe 7 naturezas, a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência e a inteligência para a doçura e o regozijo. Formulei uma máxima adequada. Criei o homem da natureza invisível e visível. De ambas provém sua morte, sua vida e imagem.
Ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequena na grandeza e grande na pequenez. E coloquei na terra um segundo anjo, nobre, grande, glorioso, e o designei como governante na terra, para que tivesse a minha sabedoria. E não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. Dei-lhe um nome baseado nas 4 partes componentes do leste, oeste, sul e norte, e designei-lhe 4 estrelas especiais, e chamei-o pelo nome de Adão, e mostrei-lhe os 2 caminhos, o da luz e o das trevas, e disse-lhe: isso é bom e isso é mal, para saber se ele nutria amor ou ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me amava. Pois conheço sua natureza, pois ele próprio não enxergou. Portanto, por não tê-la enxergado, ele pecará mais. E eu disse a Adão: além do pecado, que há senão a morte? Mandei-lhe um sono profundo e ele dormiu. Tirei-lhe uma das costelas e com ela criei uma mulher para que a morte lhe viesse através desta sua mulher. E tomei sua última palavra e pus-lhe o nome de mãe de todos os viventes, ou seja, Eva. Capítulo 31. Deus deu a Adão o paraíso e capacita-o a ver os céus abertos e os anjos entoando a canção da vitória. Adão irá viver na terra e eu criei um jardim no Éden, ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. Fiz com que os céus se abrissem diante dele, para que pudesse ver os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. Ele permaneceu no paraíso e o inimigo entendeu que eu queria criar outro mundo, porque Adão era senhor na terra para comandá-la e controlá-la. O inimigo é o gênio do mal das regiões inferiores. E como fugitivo, ele criou Sotona, a partir dos céus, por ser seu nome Satanael. Por isso ele se tornou diferente dos anjos, mas a sua natureza não modificou a sua inteligência quanto ao entendimento do certo e do errado. E ele entendeu sua condenação e o pecado que cometera. Por essa razão, alimentou ressentimentos contra Adão, de tal forma que entrou em seu mundo e seduziu Eva, mas não atingiu Adão. Amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia realmente abençoado anteriormente, isso eu não amaldiçoei. Nem amaldiçoei o homem, nem a terra, nem as outras criaturas, mas o fruto e as obras ruins do homem. Capítulo 32. Depois do pecado de Adão, Deus devolve-o à terra, de onde eu o tomei, mas não pretendo destruí-lo nos anos que virão. Disse-lhe: tu és terra, e a terra da qual te tirei tu hás de retornar. Não te destruirei, mas devolver-te-ei de onde te tomei. Então poderei tomar-te de volta na minha segunda vinda. E abençoei todas as minhas criaturas, visíveis e invisíveis, e havia 5 horas e meia que Adão estava no paraíso. Abençoei o 7º dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Capítulo 33. Deus mostra a Enoque a idade deste mundo, sua existência de 7.000 anos, e 8.000 anos é o fim, nem anos, nem meses, nem semanas, nem dias. E designei o 8º dia como sendo o primeiro criado após a minha obra. E os 7 perímetros como sendo ciclos de 7.000, e no início dos 8.000 estipulei um tempo incontável, infinito, um tempo não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo que entendeste, tudo que viste das coisas celestes, tudo que viste na terra, e todas as coisas que escreveste neste livro, pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo. E aqui não há conselheiro ou herdeiro das minhas criações. Sou eterno, e não criado por mãos e sem mudanças. Meu pensamento é meu conselheiro, minha sabedoria e minha palavra são feitas, e meus olhos observam todas as coisas como aqui são e como tremem de terror. Se viram minha face, todas as coisas serão destruídas.
Por isso usa a tua inteligência, Enoque. Conhece aquele que te fala e cuida dos livros que escreveste. Dou-te os anjos Samuil e Raguil, aqueles que te trouxeram a mim, e desce à terra. Diz a teus filhos todas as coisas que te contei e tudo que viste, do céu mais baixo até o meu trono aqui em cima e todas as hostes. Pois criei todas as forças, e nenhuma se opõe ou deixa de se submeter a mim. Todos se submetem à minha autoridade e obedecem ao meu poder, e trabalham sob o meu comando. Dá-lhes os manuscritos, e eles irão lê-los e saberão que sou o Criador de todas as coisas, e entenderão que não há outro Deus além de mim. E deixa-os distribuir teus manuscritos de filho para filho, de geração para geração, de raça para raça, e dar-te-ei, Enoque, meu mediador, o arquigeneral Miguel, pois os manuscritos de teus pais Adão e Sete, Enos, Caim, Malalael e Jared, teu pai, não serão destruídos até o fim dos tempos. Revelei a meus anjos Drioque e Marioque, e ordenei que as gerações fossem preservadas e que os manuscritos de vossos pais fossem preservados, de forma a não perecerem no dilúvio que eu lançarei sobre os homens. Capítulo 34. Deus condena os idólatras e fornicadores e por isso faz recair sobre eles o dilúvio. Eles rejeitaram meus mandamentos e o meu jugo, tornando-se assim sementes inúteis, não temendo a Deus, não me reverenciando, mas abaixando a cabeça a deuses vaidosos, e negaram a minha unidade e encheram a terra com mentiras, ofensas, luxúrias abomináveis, a saber, uns com os outros, e toda sorte de sujas maldades que seriam desagradáveis de serem nomeadas. E por sua causa farei recair sobre a terra um dilúvio e destruirei todos os homens, e toda a terra sucumbirá às trevas. Capítulo 35. Deus deixa um justo da tribo de Enoque e toda a sua casa, porque ele for obediente à vontade de Deus. Vê, de suas sementes levantar-se-á outra geração, muito mais para adiante, mas muitos dentre eles serão insaciáveis. Aquele que criar esta geração deverá revelar aos seus esses manuscritos de seus pais, para aqueles aos quais será mostrada a custódia do mundo, aos fiéis a mim que não usam meu nome em vão. E eles deverão contar às outras gerações que, ao lerem, serão glorificadas e depois mais que as primeiras. Capítulo 36. Deus ordena a Enoque que viva na terra por 30 dias para que dê aos seus filhos instruções e aos filhos de seus filhos. Depois dos 30 dias, tornará a ser levado ao céu. Agora, Enoque, dou-te o prazo de 30 dias para que os passes em sua casa, e digas aos teus filhos e aos da tua casa que todos deverão ouvir diretamente da minha face, que não há outro Deus além de mim, e que eles deverão sempre manter meus mandamentos e começar a ler e crer nos teus manuscritos. E depois de 30 dias mandarei meu anjo para tirar-te da terra e de teus filhos para que venhas a mim. Capítulo 37. Deus convoca um anjo. E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos, terrível e ameaçador, e colocou-o a meu lado. Ele era branco como a neve, suas mãos como gelo, assemelhava-se à geada, e ele congelou minha face, porque eu não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor, assim como não podia aguentar o fogo do fogão, e o calor do sol e a geada. E o Senhor me disse: Enoque, se tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar tua face. Capítulo 38. Matusalém continuou a manter sua esperança e esperar por seu pai Enoque noite e dia ao pé do seu leito. E o Senhor disse a esses homens que me haviam levado até ele: Deixai que Enoque desça à terra convosco e esperai por ele até o dia determinado. E à noite eles me puseram em meu leito. E Matusalém
que esperava a minha volta, mantendo-se vigilante à minha cabeceira, ficou maravilhado quando me ouviu chegar e eu lhe disse: que os de minha casa se reúnam, pois vou lhes contar tudo. Capítulo 39. A piedosa admoestação de Enoque a seus filhos, com lágrimas e grandes lamentos enquanto ele falava. Ó meus filhos, meus amados, ouvi as admoestações de vosso Pai, pois essa é a vontade do Senhor. Foi-me concedido estar convosco para vos anunciar, não dos meus lábios, mas dos lábios do Senhor, tudo o que é e o que foi, e tudo o que é agora, e tudo o que será até o dia do julgamento. Pois o Senhor permitiu que eu vivesse até vós, portanto, ouvi as palavras de meus lábios, mas sou aquele que viu a face do Senhor, e como ferro no fogo, ele lança centelhas que queimam. Vós olhais meus olhos agora, os olhos de um homem que para vós é grande, mas, aos olhos do Senhor, brilhando como os raios do sol, e enchendo os olhos do homem com terror. Meus filhos, vós vedes a mão direita de um homem que vos auxilia, mas eu vi a mão direita do Senhor preenchendo todo o céu quando ele me ajudou. Vós tendes a extensão da minha obra da mesma forma que vedes a vossa, mas eu vi a extensão ilimitada e perfeita da obra do Senhor. Vós ouvis as palavras da minha boca, e da mesma forma que eu ouvi as palavras do Senhor, parecendo-se um trovão violento e incessante, como nuvens que se arremessam umas contra as outras. Agora ouvi as declarações do Pai da terra, e sabei quão terrível é apresentar-se diante do governante da terra. Pensai quão terrível e impressionante é apresentar-se diante do governante do céu, o Senhor dos vivos e dos mortos e das hostes celestiais. Quem poderia suportar esta dor infinita? Capítulo 40. Enoque admoesta seus filhos sobre todas as coisas que ouviu dos lábios do Senhor, de como ele viu e ouviu e escreveu. Ouvi agora, meus filhos, aquelas coisas que chegaram a mim pelos lábios do Senhor e o que meus olhos viram do início ao fim. Eu sei de todas as coisas e escrevi sobre elas em livros referentes aos céus e seu fim, sua plenitude, seus exércitos e seus avanços. Medi e descrevi as estrelas, a imensa multidão delas. Que homem já viu suas revoluções e seu surgimento? Nem mesmo os anjos sabem quantas são. Contudo, registrei todos os seus nomes e medi a órbita do Sol, medi seus raios, contei as horas, anotei tudo quanto existe na terra. Como as coisas são alimentadas, como todas as sementes produzidas pela terra são semeadas ou rejeitadas, sobre todas as plantas, cada erva e cada flor, a respeito de suas suaves fragrâncias e o lugar onde residem as nuvens, sua composição e suas asas, e como elas produzem pingos de chuva. E escrevi sobre o curso seguido pelo trovão e pelo raio, e eles me mostraram suas chaves e seus guardiões, sua origem, seu movimento. O trovão e o raio são liberados por uma cadeia de justa proporção, para que uma cadeia de violência selvagem e precipitada não lance nuvens ameaçadoras e destrua todas as coisas na terra. E escrevi sobre os depósitos preciosos de neve, do frio, dos ventos glaciais, e observei como o guardião das chaves de todas as estações supre as nuvens com neves e ventos, mas nunca exaure as reservas. E escrevi sobre os lugares de descanso dos ventos, e observei e vi como os guardiões das chaves dominam balanças e medidas. Primeiro, eles pesam as estações nos pratos da balança e os distribuem habilmente sobre toda a terra, para que um sopro violento não sacuda a terra, e conferi as dimensões de toda a terra, de suas montanhas, colinas, campos, árvores, pedras, rios. Registrei a altura da terra até o 7º céu e até o inferno mais abissal, o local do julgamento, o imenso e cavernoso vale das lágrimas. E vi quanto padecem seus cativos à espera do julgamento sem limite. E registrei todos aqueles que foram julgados pelo juiz, todas as suas punições e todas as suas obras.
Capítulo 41. De como Enoque lamentou o pecado de Adão. E vi os antepassados de todos os tempos com Adão e Eva, e lamentei e chorei comentando sua ruína e desonra. Ai de mim pela minha fraqueza e pela dos meus antepassados. E pensei em meu coração e disse: abençoado o homem que não nasceu, ou nasceu e não pecou diante da face do Senhor, que não veio a esse lugar, nem trouxe desgraça a esse lugar. Capítulo 42. De como Enoque viu os guardiões das chaves e os guardas dos portões do inferno. Eu vi os guardiões das chaves e os guardas dos portões do submundo como grandes serpentes, e suas faces como luzeiros apagados, e seus olhos como fogo, seus dentes afiados, e vi todas as obras do Senhor como são justas, enquanto que as dos homens, algumas são boas, outras ruins, e em suas obras são conhecidos os que mentem maldosamente. Capítulo 43. Enoque mostra a seus filhos como ele mediu e escreveu os julgamentos de Deus. Eu, meus filhos, medi e escrevi cada obra e cada medida, e cada julgamento justo. Como cada ano é mais ilustre que o outro, assim também um homem é mais ilustre que o outro. Alguns por grandes posses, alguns por sabedoria no coração, alguns pelo intelecto, alguns por argúcia, um pelo silêncio de seus lábios, outro pela retidão, um pela força, outro pelo comportamento, um pela juventude, outro pela articulação rápida, um pela forma do corpo, outro pela sensibilidade. Mas nenhum é melhor do que aquele que teme a Deus, pois que será mais glorioso no tempo que advirá. Capítulo 44. Enoque instruiu seus filhos para que não injuriem qualquer homem, pequeno ou grande. O Senhor, tendo criado o homem com suas mãos, à sua semelhança, fê-lo pequeno e grande. Aquele que injuriar a face do que comanda e odiar a face do Senhor e desprezá-la, e aquele que soltar sua raiva sobre alguém, sem ter sido injuriado, a grande raiva do Senhor o consumirá. Aquele que cuspir injuriosamente na face de um homem, será condenado no grande julgamento. Bendito é o Senhor que não dirige seu coração com maldade contra homem algum, e ajuda os injuriados e condenados e levanta os que estão caídos, e os que fazem caridade aos necessitados, porque no dia do julgamento cada peso, cada medida e cada adicional estarão como no mercado, ou seja, estarão nas balanças e ficarão no mercado, e cada um conhecerá sua própria medida, e de acordo com essa medida terá sua recompensa. Aguardem o próximo conteúdo que finalizará o livro dos segredos de Enoque.